noite a todos, encarnados e desencarnados. Com uma distância segura de vocês, eu vou tirar minha máscara para a gente poder entender melhor o que a gente está falando. Vou ficar longe, a pedidos do nosso irmão de caminhada. Vamos começar hoje o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um capítulo pequeno, vou trabalhar 3 tópicos, curto, mas eu acho que se a gente aprender direitinho, ouvir direitinho, nós vamos sair daqui hoje muito melhores e garanto que até para a próxima encarnação nós vamos ficar muito melhores. Boa noite. Se a gente entender o que esse capítulo, o que esse Evangelho está querendo nos dizer. Jesus, ele sabia, assim, ele conhecia os nossos corações antes mesmo da gente estar aqui. Aí veio Kardec e colocou, organizou esse capítulo de uma forma belíssima e casou. Aí sim a gente vê que tudo está organizado, que tudo está, existe um condutor. Então nós vamos trabalhar o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. É importante a gente lembrar que Jesus, nesse período, ele falava para os corações. Os judeus, eles cultuavam o que era externo. Então eu ia lá no templo, eu cultuava o quê? Tudo que era externo, eu levava as oferendas, eu jejuava com aquele olhar triste, com aquela cara triste, para que os outros pudessem ver que realmente, conferir realmente que eu estava em sacrifício. Eu orava, batendo no peito que eu era o melhor, que eu estava fazendo o meu maior, e todo mundo tinha que ver. E Jesus veio para cultuar os nossos corações, só para isso. O que os outros mestres, até antes de Jesus, trouxe muitos e muitos ensinamentos. Era necessário que viesse. Mas muitos desses profetas, desses homens de bem, não traziam a linguagem que Jesus falava. Porque a linguagem de Jesus era simples. Ela é simples. A gente que complica. Por isso que eu disse, Jesus, ele trabalha no nosso templo, no nosso coração, no seu íntimo. E quando a gente avança um pouquinho aqui, no sacrifício mais agradável a Deus, ele vem e explica, olha, vocês têm apenas uma coisa a ser feita. Antes de ir lá para o templo, manifestar, entregar a tua oferenda, jejuar, fazer as suas oferendas ao Deus, vai lá, reconcilia com teu irmão primeiro. Nessa caminhada que vão fazer até o templo, vai com seu irmão, com seu então inimigo, e vai reconciliando, vai vendo os pontos, porque vai chegar lá, o juiz ele vai cobrar. E se não houver esse perdão, essa misericórdia dos corações, deixa a tua oferenda e vai embora. E vai embora. E Jesus é um conhecedor dos nossos corações. Ele dá o passo a passo certinho. Kardec vem e complementa. Perdoa agora. Vamos a caminho.
Jesus fala, enquanto vocês estão caminhando aqui com seu irmão, perdoa, apazigua, seja paz. E Kardec vem e coloca aqui muitos motivos, grande parte dos motivos, eu acredito que seja o total dos motivos das obsessões, das doenças que nós passamos, pelas dificuldades que nós passamos, o motivo está em um único, que é o perdão. Mas quando falamos de perdão, às vezes a gente tem até a petulância, não sei se é essa a palavra, de achar que a gente sempre está perdoando alguém. Mas nunca que nós temos que ser perdoados. Perdoar, porque nós também erramos, nós medimos o outro da mesma forma que somos medidos. E muito importante a gente entender, muito mesmo, a gente compreender e trazer isso para o nosso coração, seja eu aqui falando com vocês, seja vocês escutando dentro de uma casa espírita, que nós temos muita obrigação de sermos um termômetro lá fora, um termômetro de paz, de tranquilidade, de benevolência, de perdão, de amor. Essa é a nossa responsabilidade maior, porque o conhecimento nos foi dado. Nós conhecemos, nós, mal ou bem, lemos um pouquinho o Evangelho, estudamos algumas obras, já aflorou algo dentro de nós. O nosso cérebro já começou a expandir, tanto é que nós estamos aqui numa casa espírita, deixamos o nosso lar, nesse tempinho gostoso que a gente podia ficar em casa, isso já é de um grande passo para a nossa evolução. Então nós temos a obrigação de sermos melhores, de trabalhar esse ponto dentro da gente, que é o perdão. E principalmente, vigiarmos os nossos atos, vigiar aquilo que a gente faz de errado, as nossas palavras que ferem, ou o nosso silêncio que mata, porque a gente às vezes se preocupa muito, e que é natural, quando a gente fala assim, nossa, tem uma família, precisa de uma cesta básica, junta no instante e leva. Mas a gente precisa se comprometer com o alimento da alma, com o nosso alimento. Então nós seremos cobrados, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E não adianta agora, nesse momento, tchau, eu estou indo embora, eu não quero mais isso para mim e fica aí. Porque a nossa consciência já foi expandida. A gente já veio com essas informações e não tem como, não existe um outro caminho. Então, Jesus, como conhecia os nossos corações, ele sabia exatamente com quem ele estava falando, ele sugere, ele pede aqui no Evangelho, que façamos então, se o irmão errou contra a gente, que façamos então um ato de ir lá conversar em silêncio, sem mostrar, sem se exaltar. Ele conhecia o nosso coração, ele sabia de coisas terríveis que podemos fazer, porque às vezes a gente quer esse perdão, mas quer que seja exaltado. Ele errou, vem me pedir perdão e conta para todo mundo. E Jesus, ele veio aqui nesse planeta para coisas simples. Ele pediu para a gente amar a Deus, amar o outro como a ti mesmo. São 3 coisas, bem simples.
E essas 3 coisinhas, a gente foge muito. Então, que a gente use isso, lembre sempre dessas 3. Eu amo a Deus. Eu tenho que amar o outro, mas, Alcione, o outro está difícil de amar. Tá. Mas eu prefiro amar ele agora do que eu ter que ficar suportando ele para o resto da eternidade com o meu ódio. Kardec bem explica que o ódio, e está também lá em Mateus, eu acho que eu não me lembro o versículo, mas está em Mateus 20, alguma coisa, que tudo que será ligado no céu será desligado na terra. Tudo que será desligado na terra será ligado nos céus. E Kardec mesmo também coloca aqui. Se a gente não faz para o outro agora, nesse momento, nós vamos estar ligados a esse ser para muitas encarnações. Muitas. E aí a gente passa para o outro lado, nós vamos levar essa situação conosco. Nós vamos errado pensarmos que essa situação, uma situação difícil, uma situação de vingança, uma situação de ódio, de rancor, de raiva, vai se resolver no túmulo. Não resolve. E aí entra as causas de muitas obsessões. Aí entra a causa das doenças. Porque a raiva, o sentimento ruim, o ódio, esse pensamento fixo, isso tudo vai liberando toxinas no nosso corpo e é onde a gente vai formar um câncer, uma doença que a gente não consegue entender de onde veio, e assim vai formando. Então, esses 3 pilares: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, me amar, porque quando eu me amo, eu me respeito, eu me protejo, eu protejo o outro ser, eu protejo aquela situação. Eu sei, está um pouco distante do nosso entendimento, da nossa evolução, de que o outro que nos faz tão mal, eu ainda tenho que amar, mas eu ainda tenho que, é um passo por vez, eu ainda tenho, com essa mentalidade que eu tenho hoje, eu ainda tenho que o respeitar, porque se eu revido, ele também vai revidar, e isso vai virar um círculo vicioso. Mas o lado bom disso tudo, e que nós estamos, todo mundo, não vai ter um ser, nós estamos fadados a acontecer com todo mundo, é o amor. Nós vamos odiar. Hoje, eu já vou começar a pensar, mas eu não vou desejar mal para esse ser, eu vou fazer uma prece. Nosso pensamento vai mudar, a nossa forma de agir vai mudar. E nesse momento que a gente pensar assim, seja perdoando, seja sendo perdoado, seja sendo vigiando os nossos atos para que o outro não sofra, para que a gente não sofra, nesse momento a gente dá um salto na nossa evolução. Nesse momento a gente ganha um espaço gigante, porque com a graça de Deus nós esquecemos de tudo que nós fizemos lá atrás. Tudo. A gente já esquece dessa encarnação, a gente esquece que às vezes a gente fez alguma coisa, o outro ficou chateado, a gente nem sabe. Quem dirá o que a gente fez? Algumas encarnações lá atrás. Eu não quero nem saber. Deus me livre. Com a graça de Deus, houve esse esquecimento. E agora, nós estamos então no melhor momento da vida, da nossa encarnação todinha. Não sendo melhores que outras
religiões, que outras denominações, mas nós temos o conhecimento espírita, nós temos a luz do Espiritismo, está aqui na nossa mão, os preceitos de Jesus, está aqui na nossa mão. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. A Terra, ela será transformada num lugar maravilhoso. Essa é a mensagem de Jesus. Essa transformação, a gente fez o estudo do livro Boa Nova. Esse livro Boa Nova foi um encanto de estudo. Graças a Deus está lá registrado para a gente acessar lá. Foi um encanto. E o que ele trazia para nós? A Boa Nova. A Boa Nova. Ele relatava tudo. O caminho certinho que devemos fazer. Então, a mensagem para a gente ir lá para a reconciliação dos adversários, a mensagem de Jesus é muito simples. Amar a Deus, amar o próximo e amar a gente, amar a si mesmo. A morte material, ela não livra-nos dos nossos feitos. O que fizemos de bom em qualquer lugar, no silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa alma, aquele sofrimento, aquela dor, aquelas lágrimas, aquele momento que a gente achou que não ia dar conta, em algum momento da nossa eternidade, ela será contada, contabilizada. Aquela situação com o nosso adversário, com o nosso irmão de caminhada, que a gente ficou chateado, que nós chateamos, às vezes não temos nem noção de que foi tão grave assim, um dia será resolvido. Como eu disse, nós estamos fadados ao amor. Nós fizemos atrocidades. Eu pelo menos fiz, não sei vocês, mas eu devo ter feito muita coisa. E aí a gente vai, como estamos fadados ao amor, e na eternidade, nós vamos receber esses nossos inimigos. Uma hora como filho, uma hora como irmão, uma hora como marido, como minha esposa, como alguém muito próximo. E nesse momento eu vou ser, entre aspas, obrigado a amar. Porque eu vou olhar para minha filha, que coisinha mais linda. Mas, graças a Deus, esquecemos tudo que fizemos lá atrás. E nesse momento, Jesus trabalha o coração. Porque o perdão vai começar ali. Nesse amor que eu vou entregar para aquele que caminha comigo, para aquele que a eternidade me fez como ser amado, me fez amar. E aí dessas histórias vão surgir muitas histórias, muitas discussões, muitos ajustes, muitos amores. E a gente vai caminhando. A gente vai caminhando, amando, perdoando, entregando. Nós, com esse conhecimento, nós devemos sempre pensar que quando a gente está diante de uma situação difícil com uma outra pessoa, e se a pessoa não tem esclarecimento nenhum, nós devemos agir por ela. Agir por ela. Não deixar que a cólera, a raiva, bate na nossa porta. A gente pode até sentir porque nós somos humanos. Nós temos um sanguinho aqui, corre aqui meio quente. Mas nós devemos cuidar daquele outro. Eu tenho esse conhecimento, o outro não tem. Está vendo a responsabilidade que a gente tem?
Não adianta a gente sair pela porta e bloquear isso no nosso cérebro, porque não vai ter. Não tem esse bloqueio. Não existe. Eu achei muito interessante também que lá no Sermão da Montanha, se a gente lê aquilo lá todos os dias, todo momento da nossa dificuldade, as respostas para os nossos problemas, eu acredito que esteja lá, naquele pedacinho. Eu acredito muito, porque lá, Jesus, ele colocou o que ele está pedindo há mais de 2000 anos e a gente não consegue. Ele pede lá para a gente ser calmo, para a gente ter paciência, para a gente ser caridoso, para a gente reconciliar, para a gente pensar melhor no que está fazendo. Ele é tão carinhoso naquilo, ele coloca um guia completinho. Completinho. Ele pede, vão gente, vocês vão encontrar dificuldade, mas promovam a paz. Perdoe. Reconcilie. O sacrifício mais agradável a Deus. Se a gente lê o Sermão da Montanha, a gente encontra as respostas aqui do sacrifício mais agradável a Deus. Ele não quer nada exterior. Ele não pede nada, nenhuma moeda. Ele, muito pelo contrário, se vocês têm alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferenda lá e volta. E refaz. É o nosso caminho. E o nosso caminho é sempre para dentro. É com as nossas dificuldades internas, com esse reboliço que existe dentro da gente, esse gigante que precisa ser domado. É trabalhar as nossas questões, as nossas dificuldades. Todos nós, em determinada situação, seja nessa vida ou em outras vidas, nós já perdoamos e fomos perdoados. Muitas vezes. O ato da gente ser perdoado, o ato da gente perdoar, é algo que nos liberta. Aquele grilhão que nos amarra, que eu fico amarrado naquele sentimento, o coração dispara, me dá uma gana, me dá um desespero, uma vontade de ir lá fazer coisas que é contra a minha essência, mas naquele momento eu tenho total responsabilidade de ir lá e fazer alguma coisa de ruim para o outro. Isso só nos afasta do caminho, porque a gente não está domando o que existe. Isso só me amarra àquele outro. Quando eu perdoo, fará bem para o outro sim, mas fará bem para mim. Vai ser libertador. Eu vou ficar mais leve. Vai, segue o teu caminho. Fica livre. Eu vou seguir o meu. Dá para a gente caminhar junto? Dá. Não dá? Segue o seu. Vamos seguir da forma que dá. Até uma hora, em algum momento, em alguma existência, a gente conseguir trocar pelo menos um oi, pelo menos uma palavrinha. Por hora não dá, mas por hora eu posso te abençoar, posso fazer uma oração, posso não falar mal, posso ir aos poucos limpando o meu coração. É difícil, porque dói, fere, nós somos orgulhosos, mexe com o nosso orgulho, mexeu com o nosso orgulho, vira ferida.
a ferida sangra, porque a gente está amarrado. Tem um negócio que nos amarra. E quando isso acontece, os grilhões se soltam, a liberdade acontece. Tenho a impressão até que a gente fica mais magro. Não sei. Qual de nós não experimentou o perdão, seja perdoando ou seja sendo perdoado? Na maioria das vezes, quando toca na lição do perdão, a gente só pensa nessa posição de ser perdoado, como eu disse. Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Quantas vezes? Ou até quantas vezes eu pecarei contra o meu irmão e ele me perdoará? Será que a gente já está nesse nível de ficar massacrando, judiando? Será que a gente já não está num nível maior de vigiar? Esse vigiar e orar é vigiar os nossos atos. É os nossos atos. Quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus, ele é misericordioso. A resposta está aí. Nós vamos perdoar usando a nossa misericórdia. A misericórdia tem um número? Não. Tem uma quantidade? Não. Quantas vezes? Infinitamente. Que nós vamos perdoar. Mas que eu vou me vigiar para eu não pecar contra o meu irmão. Essa deveria ser uma regra para eu não sair muito do meu caminho. Porque para fazer coerência, o outro é minha responsabilidade. Se o outro é minha responsabilidade, logo eu tenho que assumir uma postura diferente. Senão não faz sentido. Toma lá da cá, vai perdoando? Não. A nossa misericórdia vai fazer com que o outro seja perdoado e que faça nele um movimento de enxergar algo novo nas nossas ações. Aí nosso caminho fica iluminado, gente. Porque aí a gente consegue. A gente ajuda um ser a entrar num caminho, ver coisas diferentes, não coisas santas, porque nós estamos longe disso, mas um caminho reto, um caminho seguro para ele andar. Aquele que guarda o ódio pelo próximo adoece o corpo físico e o corpo espiritual, o nosso espírito. A doença começa lá em cima, até chegar aqui no nosso corpo, ela já foi rebatida várias vezes. E aí tem um momento que não tem como, aí a gente tem que sentir. Nosso corpo precisa sentir para a gente poder acordar um pouquinho. Para finalizar aqui, mais um pouquinho da reconciliação com os adversários, porque esse é um ponto muito importante. Jesus, ele era e ele é um conciliador unânime. Ele conciliava tudo, todos. A mulher que foi apedrejada, que ia ser apedrejada, o que ele fez? Ele conciliou. Pensa no que vocês estão fazendo. Você pode? Jesus, ele conciliava. Ele é o maior. Então, um conciliador por excelência. Foi assim e será. Espíritos que se unem até uma reconciliação, ao chegarem nesse ponto sob a direção de Jesus, terão a oportunidade da
conciliação do perdão. Quando a gente chega nesse ponto, eu diria que a gente está quase lá. A gente descobriu a chave para adentrarmos esse mundo lindo. Esse mundo que nos traz ensinamento, que nos traz o aprendizado, a educação moral, espiritual, intelectual que a gente precisa. Então, eu quero terminar. A literatura espírita, ela traz para a gente assim, histórias imensas, muitas histórias sobre perdão, sobre a vida dos apóstolos, sobre a vida de, Paulo Estevão. Ele ali já mostra os primeiros mártires, que ali houve muitos. Se não houvesse perdão naquela época, hoje nós não estaríamos aqui. Então, a gente pode buscar nessa literatura espírita, que é vasta, gigante, para a gente trabalhar sobre isso. Mas eu queria deixar apenas para a gente pensar bastante para a nossa vida. Amar a Deus parece ser simples. Amar o próximo e amar a mim mesmo, amar a si mesmo. Essas 3 frases curtas, bem curtinha. Vamos tentar fazer isso. Vamos colocar isso no nosso coração. Diante da dificuldade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que enxergar Jesus agindo naquela situação. Opa, está difícil, mas o que Jesus faria aqui? Aí a gente lembra, ele era um conciliador. Ele ia, talvez, sugerir que me reconciliasse. Esse é o guia mais seguro. Eu desejo a todos uma boa noite. Que Jesus abençoe imensamente a nossa casa espírita, o nosso lar, os desencarnados que aqui se encontram. E que Jesus mantenha no nosso coração essa fé viva, ardente, essa paz que eu tenho certeza que cada coração está sentindo nesse momento. Boa noite.